Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. A lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal é nova e passa a integrar o artigo que trata de constrangimento ilegal. Agora o Código Penal prevê multa para quem cometer bullying e reclusão e multa para quem cometer o mesmo crime, mas por meios virtuais. Acompanhe. Foram criados 2 tipos penais novos, um chamado a intimidação sistemática, o bullying, e a intimidação sistemática virtual. Houve também um aumento do rol de crimes hediondos e, além disso, também uma adoção de novas medidas de proteção das crianças e adolescentes que fica a cargo dos municípios. Eu acho que é importante dizer que, no primeiro momento, me parece que a legislação ela é uma iniciativa voltada para enfrentar esses novos desafios associados ao aumento da importância das plataformas digitais e desses fóruns de interação online. E, nesse sentido, ela veio atender uma certa demanda social que a gente vê para enfrentar esse tema. Então, acho que se por um lado ele avança nesse debate, que é uma discussão de um tema tão relevante, certamente é importante a gente lembrar que o direito penal não é a única forma de lidar com esses assuntos. Então, eu acho que a sanção dessa lei, ela mostra que, por um lado, o legislador penal buscou uma solução, ela é uma solução sempre individual, e eu acho que ela é importante, né, em determinados contextos, mas é fundamental que a gente também busque enfrentar sempre as causas e busque formular soluções também mais sistêmicas, né? Porque a gente sabe que esse é um problema também sistêmico. A Comissão de Direito Digital da OAB, ela acompanha todas essas novas legislações, né? Como é um tema bastante amplo, nós acompanhamos o tema de inteligência artificial, por exemplo, acompanhamos o tema da regulação de plataformas, fizemos uma sugestão recentemente para o presidente da Ordem, inclusive, para o doutor Beto Simonetti, no sentido de termos uma solução consensual para a autoridade que deveria ou deverá regular, deverá aparecer como autoridade supervisora no PL 2630 de regulação das plataformas. Então, a comissão ela acompanha de perto todos esses temas e também esse tema do cyberbullying está aí ao nosso alcance, está sendo observado de perto pelos seus membros. Recentemente, um juiz mandou apreender o celular de um advogado após a promotora de justiça perceber que a sessão estava sendo gravada. Na ocasião, o advogado defendeu sua ação se baseando no Código de Processo Civil. E aí fica o questionamento: a gravação é ou não é permitida? O Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas é quem responde pra gente. O senhor se recorda da gerente ter informado? Você está gravando, doutor? Estou. Mas o senhor não avisou nem para testemunha, nem para mim. Não, mas a gravação é minha, excelência. 367 do CPC. A voz da testemunha está na sua gravação. Não tem problema, mas a gravação é minha. A gravação é minha. Não. Mas eu não autorizo o senhor... Não, mas não precisa. É uma prerrogativa do advogado. Artigo 367, parágrafo 5º e 6º. Então a imagem está prendida? Tá, então vou chamar o delegado B aqui, excelência, tá bom? Afinal de contas, o advogado pode ou não pode usar o seu celular, a sua câmera, para gravar audiências? Direto ao ponto, a gravação é permitida pelo artigo 367, parágrafos 5º e 6º do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente aos processos penais. Já a postagem, elas podem, mas sofrem sérias restrições da LGPD. O primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira trouxe à luz uma radiografia inédita e abrangente sobre a profissão no país. Entre os aspectos revelados pela pesquisa, é possível destacar a ascensão do home office como realidade para muitas advogadas e advogadas no território brasileiro. Assunto que foi destaque no site da OAB Nacional. Confira. 43% dos advogados e advogadas relataram trabalhar remotamente. Os dados mostram que este número sobe para 51% entre os autônomos, mostrando uma tendência predominante nesse segmento. O estudo também aponta nuances importantes sobre a distribuição dessa prática em diferentes segmentos da advocacia. Observa-se, por exemplo, uma maior frequência de home office entre as mulheres.
bem como entre os profissionais mais experientes, especialmente com 60 anos ou mais. Os pesquisadores também encontraram correlações entre a modalidade de trabalho e outros aspectos socioeconômicos. Os dados mostram que 73% dos advogados que trabalham em home office têm rendimentos na faixa até 5 salários mínimos, em comparação com 58% daqueles que trabalham no modelo presencial. O levantamento ainda destaca disparidades regionais, com o Sudeste apresentando o maior percentual de advogados que trabalham remotamente, 48%, enquanto no Norte esse número cai para 32%. Tais diferenças geográficas sugerem não apenas questões infraestruturais, como acesso à internet de qualidade, mas também variações culturais e socioeconômicas. De acordo com o perfil ADV, o fenômeno do home office reflete não apenas a busca por maior flexibilidade, mas também a influência das inovações tecnológicas no campo da advocacia. Quer saber mais? Acesse o nosso site oab.org.br e confira todos os detalhes. Um dos grandes desafios que o Brasil enfrenta é a inclusão digital. Mais de 33 milhões de cidadãos não têm acesso à internet no país, o que inviabiliza o acesso dessas pessoas a inúmeros direitos. Pensando nisso, o CNJ colocou em debate, durante um webinário, o projeto voltado para o judiciário com discussão dos pontos de inclusão digital no país. O representante da advocacia no Conselho Nacional de Justiça, Marcelo Terto, participou do evento. Somos um país em que as pessoas e as empresas se movem muito pela intenção fundada no conflito. Criamos um mercado dependente da sustentação desse conflito. Precisamos valorizar a atuação dos atores judiciais, dos atores do sistema de justiça fora do Poder Judiciário. É um movimento e uma tendência que precisamos destacar, mas não podemos ignorar que a sociedade brasileira depende ainda muito do Poder Judiciário para fazer valer os seus direitos. Então, os pontos de inclusão digital, Giovanni, são uma ferramenta que o sistema de justiça, pelo CNJ, oferece como uma proposta de aproximar o Poder Judiciário do cidadão, sobretudo aquele que integra a grande massa de vulneráveis que ainda representa uma parcela expressiva do nosso país. Já somos mais de 1.800.000 seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. E se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Não deixe de conferir. O projeto de lei 5109 de 2023, que visa garantir a concessão imediata de medidas de proteção pessoal a advogadas e advogados que sofrerem agressões durante o exercício da profissão, passou por mais uma etapa na tramitação pela Câmara dos Deputados. Dessa vez, o assunto foi pauta na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Propõe instituir legalmente a possibilidade de o Poder Judiciário decretar medidas protetivas de urgência para advogados que se encontrem ameaçados por conta de sua atividade profissional. Esta iniciativa é notavelmente meritória, pois oferece um mecanismo legal concreto para a salvaguarda desses profissionais. O PL 5.109 estabelece de forma genérica a previsão dessas medidas protetivas, enquanto o PL 5.154, ambos 2023, as detalha, tanto material quanto procedimentalmente. Este último define o que se entende por violência contra advogados e elenca um rol não exaustivo de medidas de proteção, incluindo a proibição de contato do agressor com advogado e seus familiares por qualquer meio, assim como a restrição ou proibição de acesso de agressor às proximidades do escritório de advocacia ou da residência do advogado. Considera-se violência contra advogado toda ação, ameaça ou coação praticada por qualquer pessoa
que atente contra a integridade física, moral ou patrimonial dos advogados em razão de suas funções, constantes do artigo 147-A do Código Penal Brasileiro. Parágrafo 1º, que sofrer violência no exercício da profissão poderá requerer ao juiz, no âmbito da Justiça Federal ou Estadual, ou à autoridade policial as seguintes medidas protetivas: proibição de contato com o agressor ou os familiares do advogado, restrição ou proibição de acesso do agressor às proximidades do escritório de advocacia ou da residência do advogado, prestação de serviço de assistência psicológica e jurídica ao advogado, além de outras medidas de rede de apoio, outras medidas que se fizerem necessárias para a proteção do advogado. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional para você. Não saia daí. A Seccional da Bahia realizou o evento comemorativo aos 15 anos do projeto OAB Vai à Escola. A iniciativa leva conhecimentos básicos de direito, legislação e cidadania aos estudantes do ensino médio e educação de jovens e adultos. Detalhes que a gente mostra agora no quadro Giro ADV. Esse é um projeto muito especial para a OAB, porque esse é um projeto no qual a gente consegue, né, dialogar não apenas com a sociedade, mas a gente consegue dar uma contribuição dentro de uma dimensão que a gente realmente tem convicção que é onde é possível a transformação, que é por meio da educação e por meio da educação dos jovens. No final, a educação é o que efetivamente transforma. Eu acredito realmente que por meio da educação e por meio do aprendizado, a gente pode ver a mesma coisa sobre outra perspectiva. Eu não seria quem eu sou hoje, eu não estaria aqui hoje, se não fosse, né, toda a possibilidade que eu tive ao longo da minha vida de aprender. E tenho encontrado ao longo da minha vida professores que me conectaram com o mundo e com outras visões de mundo e, sobretudo, a partir dessas outras visões de mundo, com a possibilidade de sonhar e com a possibilidade de me ver como atora desse destino, dessa vida que eu queria construir. E além da educação, porque esse projeto, né, OAB Vai à Escola, é um projeto que trabalha com educação, mas, ao mesmo tempo, tentando trazer para a educação, para a formação de estudantes, de jovens baianos, a perspectiva de como o direito é importante na nossa Constituição, como cidadãos, como cidadãs. Já no Espírito Santo, o debate foi voltado à importância das prerrogativas da advocacia. Nós não estamos brincando aqui com direitos superficiais ou assim um excesso de exigência frente à autoridade estatal, mas nós estamos falando de pessoas que já morreram, já foram agredidas, já foram agredidas fisicamente, moralmente. Eu sou filho de um advogado que foi preso por falar. Então, é óbvio que nós estamos num momento importante onde a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão. É um debate muito profundo que tem que ser feito na academia. Mas é óbvio que o direito de defesa, o direito de acessar o seu cliente, o direito de sustentar uma tese, ele é inerente à profissão de advogado. Então, a partir do momento que você não permite que o advogado exerça o seu direito, você tolhe a essência da advocacia e, como já foi dito aqui, a essência da cidadania. Você torna um cidadão com menos direitos. É um processo que nós vimos lá, ali no livro de Kafka, onde a pessoa não sabe por que está presa, por que está sendo processada, e nós vivemos num Estado democrático de direito que precisa cada vez mais ser aprimorado. Então, respeitar a prerrogativa da advocacia, as boas autoridades não precisam ler a lei. Um bom juiz sabe atender bem o advogado e, acima de tudo, respeita a tese do advogado, confronta, indefere, mas respeita a prerrogativa da nossa classe. Eu costumo falar que prerrogativa a gente lembra para aquela autoridade que não é uma boa autoridade. É uma autoridade que não sabe o dever de
de estar ali, não tem a paciência e não exerce a sua função com primor, porque o bom juiz sabe que tem que receber o advogado. O bom desembargador sabe que precisa ouvir, né? Quando tem uma sustentação oral acontecendo, ele precisa se calar e ouvir, e vice-versa. Então, prima muito em razão do respeito entre as pessoas. O advogado não é menor que o juiz, não é menor que o Ministério Público. Bom, e aí a gente tem um leque de direitos que, se você quiser, a gente tem uma abordagem própria, mas enfim. A gente relembra agora a homenagem concedida ao membro honorário vitalício e medalha Rui Barbosa, Bernardo Cabral. Advogado militante, Cabral lutou para assegurar as prerrogativas da advocacia e os direitos fundamentais da cidadania brasileira, em mais de 70 anos de trajetória profissional. Confira. O justo reconhecimento a Bernardo Cabral, que é o verdadeiro pai fundador da Constituição brasileira. Um manauara multifacetado, um jurista político, um exímio orador, responsável pela síntese do que há de melhor em nosso país, pela união do Brasil em torno da Constituição da República. Um presidente eterno da Ordem dos Advogados do Brasil, que grava na história de nosso país o melhor da tradição da advocacia brasileira. Um advogado que valoriza a profissão e que defende a cidadania. Bernardo Cabral é uma pessoa, é um ser humano, sinônimo de um processo de luta, de esperança e de fé para a democracia brasileira. Uma homenagem justa, merecida e inadiável, a ilustre figura que emerge e ficará permanentemente na história, José Bernardo Cabral. Então, esse quadro tão destacado chega à presidência do Conselho Federal da Ordem no momento de transição do arbítrio para a democracia, mas não é o suficiente. A Ordem empresta esse quadro para ser senador pelo Amazonas. Também não é suficiente. Ele é escolhido pela Assembleia Nacional Constituinte, o momento mais rico e democrático da história brasileira, que é a Constituição que foi feita com o debate de todas as forças, das liberdades, um debate feito após a dura noite da ditadura. Ele tem a autoridade de ser o maestro desse grande conceito, esse conceito que até hoje, com todas as nossas dificuldades, é o que rege a nossa sociedade. Bernardo Cabral foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador, foi cassado, foi relator geral da Constituinte, foi ministro de Estado. Mas Bernardo Cabral sempre afirmou que o seu maior cargo, que a função pública de maior relevância que teve, foi a de presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso demonstra exatamente a figura do advogado, a figura do jurista, do professor, do político, do homem exemplar, admirável sob todos os aspectos. O Brasil só tem a condição democrática fundamentalmente pela capacidade de articulação de Ulisses Guimarães e Bernardo Cabral. Bernardo é um homem cordial, é um homem que dignifica a Ordem dos Advogados do Brasil. Como ser humano, eu aprendi a lição de que a juventude passa muito depressa e a velhice chega antes do tempo. A revista Justiça e Cidadania, edição de maio, já está disponível para leitura. A publicação deste mês evidencia os 25 anos da revista, um compromisso inabalável com a advocacia. Segundo o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, o aniversário da revista Justiça e Cidadania é uma oportunidade para celebrarmos o papel fundamental da publicação para a advocacia nacional. Isso porque a revista JC, além de ser um veículo de informação de alto nível, se consolidou no cenário brasileiro como verdadeira parceira das funções essenciais à justiça, tecendo um consistente elo entre a teoria e a prática, entre o debate e a ação,
entre o direito e a justiça. Para o presidente da Ordem, ao longo de sua trajetória, a revista não se limitou a reportar fatos e eventos, mas sim se engajou ativamente na construção de um debate jurídico qualificado e propositivo. Através da publicação de artigos, entrevistas e reportagens, a revista JC deu voz aos mais diversos segmentos da advocacia, promovendo o intercâmbio de ideias e a busca por soluções inovadoras para os desafios da prática jurídica. Por fim, Beto ressalta: como presidente da OAB Nacional, reafirma o compromisso da Ordem com a revista Justiça e Cidadania. Continuaremos a trabalhar em conjunto para fortalecer ainda mais este importante veículo de comunicação, assegurando que a revista JC continue a ser um espaço de debate plural, um instrumento de aprimoramento profissional e uma plataforma de mobilização da advocacia brasileira em prol da construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Essa e outras participações da OAB Nacional na revista Justiça e Cidadania você pode conferir em editorajc.com.br. Acesse e fique por dentro. E não para por aí. A OAB Nacional promoveu também o debate virtual Leniência, Resultados Esperados e o Pragmatismo do Acordo. Os acordos de leniência são instrumentos sancionadores negociais celebrados com uma pessoa jurídica que colabora de livre e espontânea vontade, entregando informações e provas sobre os atos de corrupção de que tem conhecimento e sobre os quais assume a sua responsabilidade objetiva. Vamos assistir. Esse tema é um tema que ganhou uma importância muito grande, especialmente com a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato veio na sequência da Lei 12.846 de 2013, que é a Lei de Combate à Corrupção. O acordo de leniência é um instrumento de investigação. Leniência não é prova. Confissão e manifestação unilateral de um dos envolvidos na conduta ou do beneficiário da leniência não é prova por si só. O CAD nunca utilizou isso como prova e não utilizará. O mais importante do acordo de leniência é que as partes estejam livres para poder decidir, porque é um contrato. Contrato com vício é nulo, portanto não pode haver vício nos acordos de leniência. É muito importante que se preserve a formalidade e que se garanta o devido processo legal para que os acordos de leniência não sejam anulados. E as provas advindas deste acordo possam ser válidas e utilizadas na persecução administrativa. O CAD leva isso muito a sério. Ou seja, tem 21 anos que a gente faz acordo de leniência. A gente foi amadurecendo durante muito tempo, entendendo o que era bom e o que era ruim. Não existe um drive de condenação. O que existe no CAID é o drive da verdade real, da verdade material, que é o que se estuda e o que se persegue no direito administrativo sancionador. Então, isso é muito importante. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!